Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos a mais um culto jovem da Igreja Cristã Vida em Abundância. Estamos transmitindo nossas lives todos os sábados às 18h30 e todos os domingos às 10 da manhã, seja na nossa página do Facebook ou então no nosso canal do YouTube. Então, sintam-se à vontade de estar sempre conosco, adorando, louvando a Deus juntos. Amém? Antes de começar o nosso culto, queria compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus que está em Ezequiel 36, que é um capítulo onde Deus fala do que ele vai fazer quanto ao exílio babilônico do povo de Israel. O povo de Israel ele tinha se rebelado contra Deus, tinha levantado vários falsos deuses, vários altares, tinha desviado do caminho de Deus. E então eles foram levados ao exílio babilônico. Só que Deus promete uma libertação para esse povo. E aqui no capítulo 36, Deus fala um pouco do que ele vai fazer quando acontecer isso. Aqui no versículo 25 ele fala: Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês serão purificados de todas as impurezas e de todos os ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, e porei sobre vocês o meu espírito. Aqui Deus promete uma coisa maravilhosa, que é um novo coração e um novo espírito. Não mais um coração que é duro, enrijecido, que se desvia dos caminhos de Deus. Não mais um coração que coloca confiança em falsos deuses, em ídolos. Mas um coração de carne, um coração que anseia a presença de Deus, um coração que é sensível à presença de Deus. E eu creio que essa é a promessa de Deus para o povo de Israel e para nós. Muitas vezes a gente coloca nossa confiança, coloca o nosso coração em coisas que mudam, em coisas que são instáveis, nas coisas do mundo, seja em situações, seja em notícias, mas a gente tem colocado nossa confiança nessas coisas que são perecíveis. Mas aqui Deus fala que vai tirar esse coração de pedra e colocar sobre nós um coração novo, um coração de carne. E vai colocar sobre nós também o seu espírito. O Espírito de Deus vai vir sobre nós e nós então seremos transformados. E eu creio que. E eu convido cada um de vocês nessa noite a pedir por esse coração novo, a pedir pelo Espírito de Deus. A palavra fala que tudo aquilo que pedimos, Jesus vai estar intercedendo por nós e o Pai nos dará. E eu creio que isso é o que nós precisamos, sabe? Mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer, o que mais precisamos é o Espírito de Deus e a presença de Deus. Então eu convido vocês a estar sempre com o coração aberto para poder ser ministrado por Deus através da palavra, do louvor, através da presença dele. Então que nós venhamos a sempre buscar esse espírito novo, esse espírito que vem de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por cada irmão meu, por cada um que está aqui, Senhor Deus, buscando mais de Ti, está aqui querendo mais da Tua presença, Deus. Nós colocamos sobre o Teu altar, Deus, nossos corações. Talvez não seja, Senhor Deus, na melhor condição, talvez não esteja, Senhor Deus, da melhor forma, mas colocamos diante de Ti e pedimos, Deus, para que o Senhor venha transformar esse coração, que talvez esteja enrijecido, talvez esteja cansado ou então sobrecarregado. E pedimos, Deus, que o Senhor venha colocar um novo coração, Deus. Um coração de carne, sensível a Ti, sensível à Tua voz. Derrama também sobre nós, Deus, Teu Espírito Santo, para que venhamos a ser, Senhor Deus, totalmente purificados, Pai. E que Teu Espírito venha trazer transformação e renovo sobre cada um de nós. Guarda, Senhor Deus, esse momento, que nós venhamos a estar, Senhor, sendo ministrados pela Tua palavra e que ela venha trazer, Senhor Deus, uma nova direção nas nossas vidas. É o que oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, que vocês tenham um culto abençoado, que o Espírito do Senhor venha estar com cada um de vocês. E nós vamos agora para o nosso louvor.
Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor juntos e dizer: Pai, em todo tempo eu louvarei. Enquanto houver fôlego no meu coração, eu louvarei ao Senhor, eu te exaltarei. Em todo tempo louvarei, todo tempo bendirei, todo tempo dançarei, todo tempo adorarei, nas batalhas louvarei, na vitória pedirei, na angústia dançarei. Vamos declarar no início, diga: em todo tempo louvarei, todo tempo bendirei, todo tempo dançarei, todo tempo adorarei, nas batalhas louvarei, na vitória pedirei, na angústia dançarei. Em todo tempo, declare: tua alegria me inundou. Aleluia. Tua alegria me inundou e o teu rio hoje transbordou. Eu louvarei, adorarei ao grande eu sou, o meu Redentor. Eu louvarei, exaltarei ao Deus da provisão, minha salvação. Em todo tempo louvarei, todo tempo bendirei, todo tempo dançarei, todo tempo adorarei, nas batalhas louvarei, na vitória pedirei, na angústia dançarei. Levanta a tua voz, vamos exaltar ao Senhor juntos. Aleluia, diga a tua alegria. Tua alegria me inundou e o teu rio hoje transbordou. Eu louvarei, adorarei ao grande eu sou, o meu Redentor. Eu louvarei, exaltarei ao Deus da provisão, minha salvação. Aleluia, aleluia. Onde você estiver, você pode levantar as suas mãos e dizer: Deus, eu te agradeço, eu te louvo, porque não existe outro como tu. Eu te agradeço pela tua salvação. Eu te agradeço pelas boas novas. Eu te agradeço pelo teu amor, Jesus. Eu te agradeço pela tua provisão. Pai, nós levantamos nessa noite a nossa gratidão ao Senhor e dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
silêncio. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Tu és o meu consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou, levanta a tua voz e diga: eu sempre te adorarei, eu te exaltarei. Jesus, tu és digno, recebe, recebe, Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmada estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Jesus, nós te agradecemos pelo teu perdão, nós te agradecemos pelo teu amor que é eterno, o teu cuidado sobre nós. Pai, mesmo passando por lutas, nós reconhecemos a tua graça sobre nós. Mesmo passando por dificuldades, nós reconhecemos a tua provisão. Nós te agradecemos, Jesus, e nós pedimos para que nessa noite nos dê um novo coração, um coração igual ao teu, um coração obediente, um coração disposto a te amar, disposto a te buscar. Deus, arranca do nosso coração tudo aquilo que não pertence a ti, todas as raízes que não te agradam, Pai. Nós queremos nos desfazer para cumprir com toda a tua vontade. Nós, Senhor, como igreja, apesar de nós não estarmos juntos no mesmo ambiente, mas nós cremos que a tua unção e que a tua presença, a presença do Espírito Santo, é derramado sobre cada lar, é derramado sobre cada ambiente. E o Senhor se faz presente aqui, Pai, para transformar, para liberar, Senhor, um coração novo, uma nova unção, uma nova força. Nós te damos toda a liberdade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Onde você estiver, invoque o nome do Senhor e fala: Jesus, tu és bem-vindo aqui. E eu exalto ao Senhor, e eu levanto um trono de adoração. E eu creio que, apesar de não estarmos juntos no mesmo ambiente como um corpo fisicamente reunido, mas eu creio que o Espírito Santo, ele te alcança. O Espírito Santo e o amor de Deus, ele consegue te alcançar. Ele não tem barreiras, não depende de Wi-Fi, não depende de conexão, não depende de estarmos juntos fisicamente, mas o Espírito de Deus, ele te alcança e ele te renova, ele te traz uma palavra de novidades. Abra o teu coração para receber nessa noite a palavra que Deus preparou para nós. É com você, Lu. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu estou morrendo de saudades, mas creio que logo, logo estaremos juntos novamente. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração já há algumas semanas. E, dizendo simples desafios de Deus, estou aqui. Mas antes disso, queria fazer uma oração com vocês.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu Espírito Santo, muito obrigada pelo Teu amor que é derramado sobre nós. Nessa noite, Pai, que o que venha a ser compartilhado aqui seja somente e tão somente o que o Senhor quer falar à Tua igreja. Que não sejam palavras de homens, mas sejam as Tuas palavras, Pai. Usa-me nessa noite. É o que oro e peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ano Apostólico de Moisés, perseverança. O Senhor, Ele tem ministrado muitas coisas para a igreja. Tem ministrado palavras de admoestação. Chega de vitimismo, chega de mimimi. Tem ministrado palavras de ousadia. Devemos sonhar, devemos fazer diferença, pensar grande, pensar alto. Palavras de renovo, palavras das mais variadas, todas para o nosso crescimento, amém? E nesses dias o Senhor, Ele tem ministrado algo muito forte no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. A palavra, o trecho base dela, eu já queria preparar vocês, porque hoje a gente vai mexer muito a Bíblia, para vocês terem noção. Esse aqui são só as marcações da pregação de hoje. Então, se você tiver a sua Bíblia, já prepara. O trecho base do que eu queria compartilhar com vocês hoje, ele tá em João 3,30, que diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Deus, ele tem planos e promessas para nossa vida e eles são bons, eles vão se cumprir, amém? Mas a verdade é que quando Deus ele libera as promessas sobre as nossas vidas, muitas vezes a gente não está pronto para viver aquelas promessas. Talvez se no momento que Deus liberasse a palavra, a gente já estivesse pronto, já fosse viver amanhã, talvez o nosso coração não estivesse pronto, a gente não estivesse maduro o suficiente para viver aquilo, ou espiritualmente firme o suficiente para viver aquilo. E a bênção do Senhor se transformaria em maldição. Por isso, até que chegue o momento de nós vivermos as promessas de Deus na nossa vida, o Senhor, Ele nos molda, Ele nos prepara. E é também o que já foi pregado algumas vezes aqui, é o processo. E a gente precisa aprender a amar esse processo, amém? A gente tem que amar o processo, abraçar o processo de Deus nas nossas vidas, entender que o Senhor, Ele constrói uma história única e especial na vida de cada um de nós. Eu sou a pessoa das frases, né? Então, sempre que eu vejo, assim, uma frase de efeito, eu vou e guardo. E tem uma que eu vi esses dias, eu até compartilhei no grupo das meninas, que falava assim: a lagarta não precisa de um milagre para se tornar borboleta. Ela precisa de um processo. Só que muitas vezes o que a gente quer é que o Senhor libere a promessa e já aconteça amanhã. Tem que acontecer hoje, tem que acontecer amanhã, tem que acontecer no meu tempo para ontem. E não é assim que Deus funciona. Deus, ele não tá com pressa. E na verdade, muitas vezes a gente acaba... Tem determinadas atitudes nas nossas vidas que não ajudam Deus a fazer a obra nas nossas vidas. A gente está fazendo um retrabalho, porque a gente vai e coloca a carroça na frente dos bois e aí a gente faz uma besteira e o Senhor ele tem que tratar aquilo para depois a gente voltar para o caminho da promessa de novo. Então, muitas vezes a gente acaba atrasando a promessa nas nossas vidas. Não porque Deus chega atrasado. Não, Deus não chega atrasado, gente, amém? Mas porque a gente toma atitudes erradas no meio da ansiedade, no meio da pressa. E uma coisa é certa: as promessas de Deus para nossas vidas, elas são boas. É como diz a palavra lá em Jeremias 29:11. E eu convido vocês a abrir. Jeremias 29:11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Versículo 12. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Às vezes, quando a gente se converte, a gente espera que a nossa vida vai ser um mar de rosas.
Ou então sombra e água fresca. Ah, não, se Jesus me ama, nada de mal nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou passar por dificuldade. E se eu estou passando por dificuldade é porque eu estou em pecado, é porque Deus não me ama, é porque é a atitude do inimigo. Então, se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. Mas sabe, não é assim que funciona. Todas as pessoas, todos os grandes heróis da Bíblia passaram por momentos difíceis, passaram por situações difíceis. E em todas elas, por mais difíceis que fossem as situações, e talvez eles não enxergassem por que eles estavam passando por isso naquele momento, mas todas essas situações eram para o crescimento dessas pessoas. Se a gente parar para pensar, Moisés, ele aprendeu a cuidar das ovelhas, aprendeu a pastorear antes de liderar o povo de Israel. Mas isso foi no exílio. Isso foi ele com uma culpa constante porque ele tinha tirado a vida de alguém. Não foi só assim, eu vou aqui no deserto, vou cuidar dessas ovelhas, depois, agora eu vou cuidar do povo de Israel. Não foi assim que aconteceu. Da mesma forma, Davi. Ele venceu Golias, sim, mas antes ele teve que lutar contra urso, contra leão. E vocês já viram um urso e um leão na vida e já viu que não é um bichinho pequeno. Não é uma coisa fácil, é um animal selvagem. Então não foi algo fácil de vencer também. Da mesma forma a gente pensa em José. José, então, se a gente dá para falar só dele, para falar de todos os tipos de dificuldade. Mas ele, basicamente, assim, os pontos que eu queria mencionar de José aqui foi: Deus ensinou ele a administrar no pouco e ensinou ele a administrar no muito, antes que ele fosse governador do Egito. Sabe, às vezes, quando a gente se converte, a gente espera que a gente não vai passar por nenhum tipo de dificuldade. Eu já falei isso. E quando a dificuldade vem, a gente culpa a Deus. Ou então a gente culpa o diabo. A gente coloca a culpa em um dos dois. Mas às vezes a responsabilidade que é a nossa, a gente não toma. Não, porque Deus não me ama, é porque Deus não se importa comigo, é porque Deus gosta mais daquela pessoa do que de mim. Ou então, não, porque o inimigo, ele quer ceifar tudo que eu tô construindo na minha vida. A palavra de Deus diz que o diabo, ele vem, o adversário vem para roubar, matar e destruir. Sim, é isso que a palavra diz. Mas nem todas as situações que acontecem nas nossas vidas são culpa do diabo. E é uma das coisas que eu queria falar com vocês. Mas o principal não importa a dificuldade que a gente esteja passando, todas elas, o objetivo de Deus é um só: que ele cresça e que eu diminua. O objetivo de Deus é nos ensinar. Ele literalmente nos ensina, nos mostra o que a gente precisa mudar, o que precisa ser diferente, o que a gente precisa fazer para ficar mais parecido com ele. E tem uma frase que eu li e eu achei muito interessante. A mudança é inevitável, mas o crescimento é opcional. Muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por situações difíceis. É impossível a gente viver exatamente da mesma maneira. Algo sempre vai mudar. Um dia nunca é igual ao outro, ainda que a nossa rotina seja igual. E quando vem as dificuldades, da mesma forma, a gente pode olhar para aquilo como um empecilho, é um problemão, é algo que eu nunca vou vencer, é uma barreira grande demais. Ou a gente pode olhar isso como uma forma de crescimento, uma forma de melhorar, uma forma de ficar mais parecido com Jesus. A mudança é inevitável, mas o crescimento é opcional. A gente vê muitas pessoas que estão na caminhada da fé há anos, 20 anos, e vivendo sempre a mesma coisa, às vezes até a mesma dificuldade, porque a pessoa não abre os olhos para o próprio crescimento. Eu preciso crescer, eu preciso mudar. E eu preciso enxergar além do meu problema. Então, uma das coisas que eu queria trazer para vocês é mostrar para vocês quais são as 4 dificuldades básicas que o cristão ele passa. Os 4 vales, digamos assim, que o cristão passa. Mas antes disso, eu queria que a gente pensasse um pouco. Sim, a palavra já diz que o Senhor nos ensina, mas, poxa, ele tem que ensinar por meio da dor? Não dá para ensinar só no amor? A verdade é que
Lá em Hebreus 12, 6, diz assim: Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Tem uma versão aqui que é na Almeida, que ela é um pouco mais forte. Ela diz assim: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A gente fala açoite, né? A gente fica um pouco assustado. Mas a verdade é, o Senhor, ele corrige. E o Senhor, ele corrige de maneira firme. Muitas vezes a gente não quer a correção do Senhor, a gente quer que o Senhor ele passe a mão na nossa cabeça. A gente quer o bálsamo, mas muitas vezes a gente não quer passar pela vara. Só que a vara do Senhor é o que nos fortalece para poder passar pelas situações que muitas vezes o mundo coloca diante de nós. Então, eu queria falar com vocês sobre os 4 tipos de dificuldade. O primeiro é a lei da semeadura. E eu vou falar sobre elas com cuidado, assim, com calma. Mas a primeira é a lei da semeadura. A segunda são as tentações que o inimigo traz. A terceira são as provações / desafios de Deus para nós. E a quarta é glória de Deus. Vocês vão entender. A lei da semeadura, ela é basicamente viver as consequências das nossas ações. Na palavra de Deus, lá em Gálatas 6, diz o seguinte. Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Tem determinadas situações nas nossas vidas, que são vales que nós passamos, que é basicamente a lei da semeadura. A gente plantou coisas ruins, fez escolhas ruins, e a gente vive as consequências dessas escolhas. Às vezes você é uma pessoa que os seus filhos estão afastados, mas talvez você, durante a criação do seu filho, você não ensinou para ele valores do reino. Talvez o seu filho não te via orar, talvez o seu filho não te via dar o dízimo. E eu lembro de uma pregação que a gente assistiu pela escola dominical, em que o cara dizia assim: What this generation neglects, the other generation, the next generation rejects. O que essa geração negligencia, a próxima geração rejeita. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu ainda não cheguei nessa parte, Noah ainda não nasceu, mas entendo que eu tenho uma responsabilidade, não apenas como mãe, mas como cristã, de ensinar para ele os caminhos do reino. E é claro que há outras situações para que as pessoas, especialmente na adolescência, se afastem da presença de Deus, amém? Não estou dizendo que todos os casos são iguais, mas existem muitas situações em que nós colhemos os frutos das nossas más escolhas. Às vezes você trabalhou de forma desonesta e você colheu uma demissão. Ou então, às vezes, você não consegue ter um relacionamento saudável no seu casamento, mas porque você plantou muita prostituição antes de se casar. São muitas as situações, mas, como diz na palavra, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. Então, a gente precisa entender que aqui é a responsabilidade pelos nossos atos. A culpa aqui não é necessariamente do diabo. A culpa aqui não é porque Deus não te ama, mas é você vivendo as consequências das suas escolhas. E muitas vezes, quando chega a fatura do cartão, o pastor Cláudio Duarte que fala muito isso, né? Que a vida da gente é como se fosse um cartão de crédito. A gente vai passando no crédito, vai passando no crédito, vai passando, e uma hora a fatura chega. E quando a fatura chega, ninguém quer pagar. Quer empurrar para outra. Ah, não, quem foi que fez essa compra? Foi a outra pessoa. E muitas vezes a gente é assim. Quando a gente chega um momento em que a gente está vivendo consequências ruins das nossas próprias escolhas, a gente empurra a responsabilidade para outras pessoas. Ah, a culpa é dele, eu só fiz isso porque ele fez isso. Ah, não, todo mundo estava fazendo, então eu fiz também. Ou então, ah, não, é porque Deus não me ama. Ou então, ah, não, é o inimigo tentando ceifar. Não vou dizer para vocês que
essas coisas não aconteçam, amém? Mas estou falando aqui da situação geral. E qual que é o objetivo de Deus permitir que a gente passe pela lei da semeadura, né? A primeira delas é gerar arrependimento. Quando a gente está passando por essas situações, que a gente vê, quando a gente cai em nós mesmos, e a gente entende, caramba, olha o que eu fiz, olha que ponto eu cheguei. E quando eu penso nisso, eu lembro muito, eu lembro de Nabucodonosor. Ele fez muitas coisas erradas, ele não reconhecia Deus. É claro que ali houve uma situação bem específica, né? Que ele foi levado à loucura e aquilo foi uma coisa da parte de Deus. Mas é quando ele cai nele, né? Que ele reconhece que ele precisa de Deus. Da mesma forma, o filho pródigo, né? O exemplo clássico é ótimo. O exemplo clássico da lei da semeadura. O filho pródigo, ele fez o que ele quis, gastou o tanto que ele quis, quando ele não tinha mais nada, que ele estava invejando a comida do porco, ele caiu nele mesmo e pensou, caramba, o que eu fiz? Eu vou voltar para casa. Muitas vezes, a lei da semeadura vem nas nossas vidas para que a gente reconheça as nossas más escolhas, para que a gente reconheça o quanto a gente precisa de Deus e para que a gente encontre o caminho de volta para casa. Então, o grande objetivo da lei da semeadura é gerar o arrependimento. O arrependimento mais assim, algo consciente. Não é algo emocional, mas algo consciente. Entender, eu tenho uma responsabilidade, eu fiz essa escolha. E não, a culpa é do outro. A lei da semeadura, ela gera em nós também amadurecimento emocional, porque a gente precisa reconhecer os nossos próprios erros. Amém? Mas o Senhor é bom, né? E mesmo sendo filho pródigo, o pai recebe de volta para casa e coloca o anel e faz uma festa, porque Deus ele sempre está nos esperando de braços abertos. Nunca é tarde demais para a gente voltar para casa. Nunca é tarde demais para a gente voltar para o centro da vontade de Deus. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é tentação. Aqui entra o agir do inimigo, é a tentação do diabo nas nossas vidas. E eu queria ler com vocês o trecho que está em Mateus 4. Mateus 4, 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas claro que isso é impossível, a tentação veio do diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui, nesse trecho, ele mostra de uma maneira muito clara as 3 áreas que o diabo mais ataca. A primeira delas é a identidade. Ele diz o quê? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se Deus me ama, eu não vou passar por essa situação. Se Deus me ama... Quantas vezes a gente já ouviu isso na nossa mente? Às vezes pessoas literalmente disseram algo pra gente. Mas às vezes é uma seta que vem no nosso coração. De se Deus ele realmente te amasse, se você realmente fosse filha de Deus, ele cuidaria de você. Mas Jesus ele é muito certo de quem ele é.
E ele é muito certo de quem Jesus é na vida dele. E a resposta dele foi baseada na palavra. O segundo ponto que o diabo mais ataca é na paternidade. Deus, ele vai te proteger. Se ele é seu pai e ele te ama, ele vai te proteger, não vai permitir que nada te aconteça. Então você pode se jogar daqui de cima que ele vai te pegar. Muitas vezes é onde o diabo ataca. Você não é filho de Deus. Porque Deus ama mais aquele irmão do que ama você. Ah, Deus ama mais aquela família do que ama a sua. Ah, aquela família é mais abençoada do que a sua. Eles são filhos, você não. Essa é uma das maiores mentiras do diabo, junto com a mentira da nossa identidade. Uma das primeiras coisas que o diabo ele quer fazer é quebrar quem você é. Porque quando você não sabe quem você é, você perde tempo tentando descobrir. Mas quando você já sabe, o processo para você começar a fazer a obra é mais curto. Porque você já sabe quem você é, você já sabe quem Deus é e você sabe o que Deus tem preparado para a tua vida. Então, o primeiro ponto que o diabo ataca na tentação é a identidade. O segundo ponto que o diabo ataca na tentação é a paternidade de Deus. E o terceiro ponto é orgulho. Às vezes a gente para pensar como o diabo ataca quando a gente está lá embaixo, mas não para pensar como o diabo ataca quando a gente está em cima. E aqui ele fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E às vezes, como o diabo faz isso com a gente, é uma forma muito sutil. Ah, se você aceitar isso aqui, tá tudo certo, não tem nada demais. Se você assinar aquele documento, não tem problema. Ah, se você for laranja aqui, também não tem problema. Às vezes é nas pequenas coisas, sabe? São pequenas corrupções, como eu gosto de chamar. E qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é a gente vencer. O objetivo da tentação é que a gente vença, irmãos. É para que a gente demonstre para o diabo a nossa firmeza na palavra do Senhor. Porque se a gente for olhar aqui no versículo 11, diz... Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. E aí eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Como todo mundo sabe, eu fiz EMERGE, né? A escola da magistratura, a escola de juiz. E durante 3 anos de EMERGE, eu estava fazendo EMERGE e trabalhando em escritório. Nos últimos 6 meses eu estava trabalhando em 2 empregos, enquanto fazia EMERGE. E eu sempre fiquei de prova final em todo semestre, mas sempre passava. E chegou na última prova da última matéria, eu não passei. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada. Nossa, eu fiquei muito frustrada. Então, esse ano eu precisei fazer uma matéria, de novo. E teve a pandemia, né, do coronavírus, então a gente não teve aulas presenciais, as aulas foram online. E ficou estabelecido que a prova também seria online. Como eu estava fazendo uma matéria só, eu ia fazer apenas 5 questões, múltipla escolha. Mas deixa eu explicar para vocês. É uma prova online, 5 questões, múltipla escolha. Eu teria de 6 da tarde até meia-noite para fazer 5 questões. Obviamente, a prova não era com consulta, mas tinha 0 fiscalização. Sabe, na EMERGE, as pessoas colam. As pessoas colam muito. Eu sempre fui uma das poucas pessoas que não colava para fazer as provas. Eu sentava ou na primeira fileira, bem na frente do examinador, ou na última, para ninguém poder colar de mim. E eles ficavam assim, pediam a resposta na cara dura. Tanto que quando teve algumas pessoas na minha turma que também não passaram em uma matéria. E eles criaram um grupo para poder jogar as questões da prova para fazer a prova em conjunto. Eu falei, não, que absurdo! Eu falei, nem me inclui porque eu não vou participar. E aí eu estudei pra caramba pra fazer aquela prova, eu li tudo. Eu li todos os julgados, eu li tudo que tinha pra ler dessa matéria. E aí quando chegou a hora de fazer a prova, estava muito difícil. Não estava pouco difícil, a prova estava muito difícil. E aí eu lembro que naquele momento eu me senti tentada.
Assim, eu nunca colei na minha vida. Não colei no colégio, não colei na faculdade, não colei na Emerge. Mas naquele momento, eu me senti verdadeiramente tentada. Eu pensei, eu não quero passar por tudo isso de novo. Eu não quero correr o risco de fazer essa matéria toda de novo. Eu olhei pra prova, eu sabia a primeira questão. Aí eu falei, essa aqui tá tranquila, fiz. A segunda, não sei. A terceira, não sei. A quarta, não sei. A quinta, não sei. Foi subindo um desespero. Que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu comecei a fazer a prova, o Alex estava na sala, daqui a pouco ele olha pra mim, eu tô chorando, ele, o que foi? O que aconteceu? E sendo muito sincera, irmãos, eu me senti tentada, eu quis colar naquele momento. Tinha assim, 80% de mim querendo colar. O código estava na minha frente e as questões eram basicamente coisas que estavam no código. Ou então o Google estava na minha frente, eu poderia consultar facilmente. E naquele momento eu realmente... E eu falei com o Senhor, sabe? Eu não quero passar por isso de novo, mas mais importante do que passar ou não passar é agradar o teu coração. E aí eu respirei, fiz a prova e eu não colei. E aí eu fico pensando, sabe? Na palavra de Deus, quando conta sobre José, fala que a mulher de Potifar tentou se deitar com ele. E foi um ponto que ele precisou tirar, ele fugiu e a roupa dele ficou para trás. Em nenhum momento na Bíblia diz que José não se sentiu tentado, que ela não era bonita, ou que ele não a desejou em algum momento. Mas a palavra de Deus diz que ele falou, eu não posso fazer isso com o meu Senhor, nem com o meu Deus. E naquele momento foi assim que eu me senti. Colar estava me seduzindo. Mas eu olhei para Deus, eu falei, Deus, mais importante do que passar é eu agradar o Senhor. E que mérito teria em um 10 em que eu colei? Eu não ia glorificar o teu nome dessa maneira. E aí eu fiz a prova, aí eram 5 questões. 2 eu acertei, 2 eu errei e uma fiquei no mistério. Mas aí depois eu vi que saiu a nota direto no sistema. E eu precisava acertar 3 para passar, e aquela última eu acertei. Então quando eu penso muito em tentação, eu penso nessa história, que é muito recente. Mas lá no trecho, no capítulo 4 de Mateus, versículo 11, diz, com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Depois da tentação, vem a vitória do Senhor por nós. Eu entendo que eu passei com 6, mas aos olhos de Deus eu passei com 10. E isso pra mim vale muito mais. Eu vi as outras pessoas se vangloriando, passei com 10, todas elas colaram. E eu passei com 6, mas eu não colei. Então eu sei que aos olhos do meu Deus, eu fui excelente. Meus irmãos, a tentação, ela não é para nos vencer. A tentação, ela é uma provação da nossa firmeza. Como anda a sua retidão com Deus? Como retidão com os seus princípios? Será que você tem aberto mão dos teus princípios, dos teus valores por causa das tentações? Por causa das circunstâncias? Então eu te convido a refletir. O que tem sido tentação na sua vida hoje? E como você tem respondido a essas tentações? E queria falar com vocês sobre o ponto número 3, as provações de Deus. E as provações de Deus, elas estão muito ligadas aos desafios de Deus. Eu vou explicar. Mas eu queria ler com vocês o trecho que está em 2 Timóteo 1. Vocês me desculpem, tá? Porque essa coisa de memória de grávida ser ruim é muito real. Então eu vou precisar dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações às vezes. Eu falo que o Noah tá sugando toda a minha inteligência. Mas se ele nascendo inteligente, glória a Deus, não tem problema. Aqui,
no trecho de 2 Timóteo 1:12, diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. As provações de Deus na nossa vida, o objetivo delas é o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. E muitas vezes é uma preparação para os desafios de Deus. E explico. Davi venceu Golias, mas ele não foi direto de pastor para vencer Golias. Enquanto ele estava pastoreando, ele enfrentou leão e ele enfrentou urso. Deus estava... essas foram provações, preparações vindas da parte de Deus para a vida de Davi. Da mesma forma, a Bíblia conta que Saul perseguia Davi. E eu lembro de uma frase da Helena Tanuri também que me marcou muito, que fala assim: Deus usou Saul para perseguir Davi, para que Davi não se tornasse o próximo Saul. Então, muitas vezes, a aprovação, ela vem da parte de Deus. Porque Deus está nos preparando para algo. Ou Deus está quebrando algo em nós que precisa ser quebrado. Às vezes, você era uma pessoa com muitos bens. Você era uma pessoa muito rica. Mas a riqueza te afastou da presença de Deus e o seu Deus passou a ser o seu dinheiro. Então, Deus permitiu que você fosse à falência. Porque Deus não te ama? Não, Deus te ama. E tudo aquilo que foi essencial na sua vida nunca vai te faltar. Mas Deus permitiu que você fosse à falência para que você reorganizasse as suas prioridades. E eu estava lendo, eu acompanho o Davi Augusto, filho do apóstolo César Augusto, no Facebook. E ele tem umas pregações muito legais. E teve uma frase que ele postou que me marcou muito, que falava assim: Deus permite que nós passemos por situações para que nós saiamos melhores do que se nunca tivéssemos passado por essas situações. Davi Augusto, ele já servia ao Senhor e ele sofreu um acidente de carro. Ele teve boa parte do corpo queimado, ele ficou internado por meses. Ele ficou assim, desfigurado. E hoje em dia ele tem uma vida restaurada, ele sobreviveu, tem uma vida restaurada, é casado há 12 anos, tem 2 filhos e vive algo lindo. O objetivo das provas do Senhor é que nós sejamos aprovados. Ah, nossa, você está dizendo que ele merecia passar pelo acidente? Não, não estou dizendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que ele poderia ter se permitido morrer naquela situação. Ah, não, Deus não me ama porque ele permitiu que eu passasse por um acidente de carro. Ou então, Deus não me ama porque eu fui à falência. Deus não me ama porque olha como está o meu casamento hoje. Deus não me ama porque eu não passei naquela faculdade. Deus não me ama porque eu não passei no concurso público. Mas a gente pode pegar essas situações e falar: Jesus, o que o Senhor quer que eu aprenda agora? O que precisa ser quebrado? O que precisa ser mudado? O que precisa ser transformado? E permitir que Jesus faça isso em nós. E quando Deus faz isso em nós, aí nós vamos para os desafios. Mas a gente não precisa temer os desafios, porque o Senhor já nos preparou antes. Então eu não sei, irmãos, qual que é a provação que vocês têm passado hoje. Às vezes, Deus, ele está fechando todas as portas ao seu redor, porque você está querendo seguir um caminho que não é da vontade dele. Às vezes, o Senhor, ele trouxe um desemprego, mas esse desemprego não é para a tua morte. Às vezes é um desemprego porque o Senhor quer te ensinar a voltar ao primeiro amor. Às vezes o Senhor está passando por uma situação em que você se sentiu humilhado, mas essa humilhação não é para a morte. É porque o Senhor, ele quer quebrar o teu orgulho. Eu lembro que, acho que foi uma pregação da Helena Tanuri. Não, foi a pregação de alguém do Dunamis, foi Alex que compartilhou comigo. Mas ele falava assim: às vezes Deus, ele te chama para orar por alguém, orar por cura. E você não quer orar porque você pensa: e se a pessoa não for curada?
E ele fala assim, ore por essa pessoa, porque se a pessoa for curada, o nome do Senhor foi glorificado ali. Mas se a pessoa não for curada, o teu orgulho morreu ali. Muitas vezes a gente sequer se permite crescer e amadurecer e passar por situações novas pelo nosso próprio orgulho. Às vezes, o seu sonho é um cargo alto. Você entende que isso é o plano que Deus tem para a tua vida no futuro. E hoje você não quer se sujeitar a um cargo pequeno. Irmãos, isso é orgulho. Às vezes o Senhor tem... Às vezes não, o Senhor, Ele tem. O que Ele tem para nossa vida é o melhor. É como a gente viu, planos de paz e não de mal. E a palavra de Deus também diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, planos maravilhosos para nossa vida, Ele tem sempre. Mas muitas vezes a gente precisa, primeiro, ser quebrado para que a gente possa alcançar. Então, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Mas a gente não quer diminuir, a gente quer tomar o controle, a gente quer que as coisas sejam feitas no nosso tempo, a gente quer que as coisas sejam feitas da nossa maneira, a gente quer ser honrado o tempo inteiro, a gente quer elogio o tempo inteiro. É isso que a nossa carne quer. Mas o que o Senhor nos ensina é louve na prisão. O que o Senhor nos ensina é que Ele diminua, que Ele cresça e que eu diminua. E o último ponto que eu queria falar com vocês é, muitas vezes, o quarto tipo de dificuldade, né, de vale, que o cristão passa para viver algo inédito, para viver a glória de Deus. E eu queria ler com vocês o trecho que está em João. João 9. João 9. 1. A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Em algumas versões foi para que se manifeste nele a glória de Deus. Existem situações das nossas vidas que nós passamos que parece que não tem porquê. Não foi lei da semeadura, não é tentação, não é provação. É uma situação que parece que eu já nasci inserida nela. Às vezes é alguma coisa que está na sua família há muito tempo, sei lá. Todo mundo nasce e morre aqui, ninguém nunca sai daqui. Ou no caso da minha família, de algumas famílias. Mas disse assim, toda mulher da família termina sozinha. Entre outras coisas. Às vezes é como a situação desse cego, ele nasceu cego. Ele não se tornou cego com o tempo, não foi um pecado de ninguém, ele simplesmente nasceu cego. Então tem situações das nossas vidas em que são para simplesmente manifestar a glória de Deus. Pode parecer uma dificuldade, pode parecer um empecilho, pode parecer um problema muito grande, mas na verdade aquilo lá é para manifestar a glória de Deus. Eu faço uma brincadeira, né? Quando eu tava grávida, eu falava assim, não, porque eu quero ficar grávida de gêmeos, porque aí já sofre uma vez só. E aí as pessoas perguntavam pra mim, você tem histórico de gêmeos na família? Eu falo, mas gente, pra poder ter histórico de gêmeos na família, tem que começar por alguém. Por que não pode começar por mim? Brincadeiras à parte. Tem realmente situações nas nossas vidas em que é basicamente pra você viver algo inédito. E na verdade, esse foi também um testemunho que me marcou bastante. Eu estava assistindo a pregação de um indiano e ele estava contando como ele foi pregar na China, né?
E aí ele chegou lá na igreja da China e as pessoas começaram a conversar com ele sobre milagres. E uma perguntou assim, o que você considera milagres e pequenos milagres? Ele falou, pequenos milagres? Que pequenos milagres? Ele falou, pequeno milagre é que ela ali viveu. Ela orou e o cara ressuscitou. Aquele outro lá orou e foi curado. Orou e ressuscitou. Ele falou, isso é milagre pequeno? O que vocês consideram milagre grande? Ele falou, milagre grande é quando nós estamos sendo perseguidos pela polícia, que querem nos levar para nos matar. Nós subimos no monte para orar e a glória de Deus desce. E é tão grande que nenhum policial sequer consegue subir. Tem situações nas nossas vidas que o objetivo é a gente viver algo inédito, algo que nunca foi visto. Sabe, se tem pessoas que oram e brotam a perna da pessoa que não tinha perna, que nasce a orelha, sabe? São coisas inéditas. E uma das dificuldades, um dos vales que o cristão ele passa, são essas situações que são para manifestar a glória de Deus. E por que eu compartilhei tudo isso com vocês? Para dizer que a provação, o vale, ele não é o fim. Não importa em qual das categorias você se enquadre hoje. Não sei se talvez você fez escolhas erradas e está sofrendo as consequências dessas escolhas. Não sei se você está sendo tentado e está caindo na tentação. Ou talvez está ali tentando resistir, mas está difícil. Não sei se você tem passado pela perseguição. E sobre perseguição, a palavra de Deus diz também. Foi até um trecho que eu esqueci de ler. Na verdade, não é sobre perseguição, é sobre provações. Está lá em Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, a gente passa pela provação, pela perseguição, mas isso não é para a morte, não é o fim. A maior provação que Jesus passou foi a cruz, mas a cruz não era o fim, porque ao terceiro dia ele venceu a morte. Amém? E Jesus, ele nos prepara, ele fala, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, seja qual for o tipo da provação, do vale, da tribulação que você esteja passando hoje, eu posso te dizer que o versículo-chave para a tua vida é que ele cresça e eu diminua. Porque quando ele cresce em mim e eu diminuo, eu me torno mais parecida com ele. E tudo aquilo que eu estou passando se torna tão pequeno comparado à glória de estar com ele, de ser como ele, de resplandecer a glória dele. Então, essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. E eu queria chamar o Alex, que eu queria cantar com vocês um louvor, amém? Eu queria te convidar a pensar qual que é a tua dificuldade hoje. Se de repente você está vivendo a lei da semeadura para arrependimento, às vezes você está vivendo a tentação para firmeza, às vezes você está vivendo provação para treinamento, ou às vezes você está vivendo o impossível para a glória de Deus. Mas eu queria te convidar nessa noite a fazer desse louvor a tua oração, a dizer para o Senhor, mais de ti e menos de mim. Aleluia.
e menos de mim, e menos de mim, mais de ti, mais de ti. Nessa noite, Pai, nós declaramos que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Senhor, tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que nos afasta dos Teus planos para as nossas vidas, Senhor. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, Pai, toda a incredulidade, Senhor, meu Pai, toda a religiosidade, Deus, toda a justiça própria, Senhor, meu Pai, porque nós sabemos que Tu és o nosso juiz. O Senhor é o nosso advogado, o nosso juiz, Pai, nosso justo juiz. Senhor, nessa noite, Pai, nós colocamos diante de Ti as tribulações que temos passado. Nós colocamos diante de Ti as dificuldades, Pai, mas nós declaramos que não é o fim, porque nós sabemos, Senhor, meu Pai, que nós ainda temos muito para fazer, Pai. A Tua palavra diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eis aqui uma igreja de trabalhadores que querem trabalhar para o Teu reino, Senhor. Por isso nos ensina, Pai, nos exorta, nos admoesta, nos prepara para poder fazer grandes coisas para o Teu nome, para honrar, para glorificar o Teu nome, porque o reino é Teu, a glória é Tua, o poder é Teu para sempre. Amém, Pai. E nós queremos, Senhor, dizer sim para o Teu chamado. Mas para isso, Senhor, precisamos abraçar o Teu processo. Para isso, Senhor, meu Pai, nós precisamos entender que não importa o quão profundo pareça ser o vale, não é o fim. Porque o Senhor já venceu, Pai. O Senhor já venceu por nós. E o Senhor nos alegra e diz: tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E, Senhor, nós queremos vencer contigo, Pai. Nos dá um coração parecido com o Teu coração. Nos dá, Senhor, meu Pai, uma fé, Senhor Deus, como do grão de mostarda. Nos dá, Senhor, meu Pai, uma firmeza na Tua palavra. Firma nossa identidade, Senhor, meu Pai. Nossa filiação, Senhor Deus. Quebra todo orgulho e nos alinha, Senhor, meu Pai, contigo, Deus. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Teu é o reino, Teu o poder, Tua é a glória para sempre. Hey
poder, para sempre. Amém, Pai. Louvado, glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Amém. A tribulação não é o fim, mas depois da tribulação é que nós estamos preparados, aprovados pelo Senhor, para poder resplandecer a glória dele. Tenham uma semana abençoada e não saiam daí que amanhã tem mais. Quer dizer, vão dormir, mas amanhã tem mais.